2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Nós vamos tratar aqui nesta manhã sobre o conflito dos últimos dias. Nos baseando em dois textos especificamente, como linha mestra da nossa exposição aqui. Duas coisas que vão acontecer, já estão acontecendo nos últimos dias. Você crê que nós estamos vivendo os últimos dias? Então alerta o seu irmão do seu lado e diga para ele: olha, já estamos nos últimos dias. A contagem regressiva já começou. Você sabe quando um jogo está para acabar, quando chega aos 40 minutos assim do segundo tempo, ninguém vê o que passou, vê o que falta, né? Faltam 5, seu time está perdendo de 1-0. Precisa empatar o jogo, faltam 5 minutos, que dá daqui a pouquinho o árbitro vai lá e dá 3 minutos de acréscimo. Você fala, puxa, tem mais 3 minutos. Então, praticamente nós estamos, eu diria que estamos quase nos acréscimos já, do encerrar desta era da graça. Porque o derramar de iniquidade está muito grande. Há um texto lá em Apocalipse capítulo 12, que eu não vou lê-lo agora, mas vou apenas citá-lo. Diz que o acusador dos nossos irmãos, ele já foi precipitado para a terra. E lá em Apocalipse diz que ele tinha pouco tempo. Então eu percebo que as coisas estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo, e tem dois fatos bíblicos que nós vamos ver hoje, praticamente ler as Escrituras, que vão nos ajudar a nos posicionar nesses últimos dias. Primeiro aspecto é o que o apóstolo São Paulo escreve para o seu filho na fé Timóteo, lá na segunda epístola pastoral que ele escreve para Timóteo, para instruí-lo, para que ele se posicionasse. Imagine que Paulo escreve isto. A igreja primitiva começou o seu movimento lá pelos anos 30 desta época. Vamos pensar aqui que Paulo estava no fim da vida dele, devia ter uns 60 anos, lá pelos anos 60 desta época. E o apóstolo Paulo, num momento de reflexão, de analisar já as coisas que estavam acontecendo, ele alerta Timóteo sobre a questão dos últimos dias. E veja se isto não é verdade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1-9. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Concorda ou não? Por quê? Agora vamos ver as coisas que Paulo enumera, elenca como tempos difíceis, como manifestações dos últimos dias. Pois os homens serão egoístas, os amantes de si mesmos, né? Os homens serão avarentos, apegados ao dinheiro, que fazem do seu dinheiro o seu Deus. Os homens serão jactanciosos, significa orgulhoso, pretensioso, ostentador. Está aí o funk ostentação, né? Mas também tem o gospel ostentação. Os homens serão arrogantes. Arrogante é aquele que se eleva acima dos outros ou despreza o outro. Os homens serão blasfemadores, difamadores, né? Também os homens serão desobedientes, insubmissos aos pais. Insubmissão aos pais.
Os homens serão ingratos, mal agradecidos, né? Serão irreverentes, maus, desafeiçoados, cruéis, né? Sem afeição natural. Implacáveis, que significa também intransigentes, insensíveis. Os homens serão caluniadores, acusadores com falsidade, né? Os homens serão sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores ou sedutores, atrevidos, petulantes, enfatuados, que significa estúpido mesmo, uma palavra bonita. Se você quiser xingar alguém, você está parecendo enfatuado hoje. Você está meio enfatuado hoje. O que está acontecendo com você? Ao invés de você falar estúpido, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Verdade isso ou não? Tendo uma forma de piedade, aqui toca no gospel ostentação, olha, tendo a forma de piedade, de reverência, de respeito, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, Timóteo, pois entre eles se encontraram os que penetram sorrateiramente, secretamente nas casas, né? E conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Tem gente que aprende muito, né? Tem gente que tem muito conhecimento. Tem gente que sabe muito. Tem gente que é viciado em conhecimento, que nunca se sacia, quer sempre conhecer mais, quer novidades, mas não põe em prática. Negam a eficácia. Só quer conhecimento. Jamais, aprendem sempre, mas jamais chegam ao conhecimento da verdade. Muda até de igreja para ter mais conhecimento, mas não pratica o amor, o perdão, a misericórdia. Eu vou deixar a comunidade da graça, porque na igreja tal tem umas cabeças mais pensantes. Eu quero mais conhecimento. Tá bom. O que é que você tem feito com o conhecimento que você já tem? É isso que Paulo está dizendo. Aprendem sempre, mas não chegam ao conhecimento da verdade. E do modo como, porque Janes e Jambres, dois rebeldes que resistiram a Moisés lá no passado, né? Também estes resistem à verdade. Resistem à verdade. Eu não penso bem assim. Isto é relativo. Isto é a sua verdade. Esse é o seu modo de pensar. Resistem à verdade. Torna aquilo que é a verdade absoluta da palavra e relativiza de acordo com a sua próprio interesse. Próprio interesse. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos, que significa desqualificados. Réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, referindo-se a Janes e Jambres. Para ilustrar isto, eu queria fazer um comentário, uma leitura breve para você, de um material que eu encontrei esses dias do David Wilkerson. Para quem não sabe, o David Wilkerson foi um pastor, um profeta muito usado por Deus, um homem sério, que começou há muitos anos atrás um projeto nos Estados Unidos, que gerou livros, foram feitos filmes em cima, o famoso Cruz e o Punhal. Quando ele um dia, já pastor,
estava assistindo televisão, gastando o seu tempo ali de entretenimento, o Espírito falou ao coração dele: desliga a sua televisão, vem orar, vem falar comigo. E daquele dia em diante, Deus deu uma visão para ele. Uma visão dos jovens sendo destruídos pelas drogas, isto lá atrás, nos anos 60. Se não me engano. E ele começou um projeto de buscar jovens, de trabalhar com a juventude. Ele é o precursor, para quem não sabe, de todo esse movimento chamado Desafio Jovem no Mundo, que visa resgatar os jovens, homens e mulheres, das drogas. Ele é o precursor lá atrás. E conforme Deus deu a ele essa visão, Deus deu a ele a provisão. Deus deu a ele a unção e ele foi. A história dele é linda. Ele faleceu há pouco tempo atrás, acho que uns 2 anos. Um profeta de Deus. Um homem que começou bem e terminou muito bem. Não é daqueles que começam bem, no meio do caminho se perdem. Não. Voz profética na nação americana e no mundo. David Wilkerson. Você pode procurar a biografia dele, você vai ver muita coisa dele na internet boa. Ele começou uma igreja no centro de Nova York, ali, uma igreja muito estratégica, um lugar muito estratégico, e mudou o cenário daquele lugar, que era de violência muito grande, porque Deus usou poderosamente. E no ano de 73, quando eu tinha 13 anos de idade, Deus deu a ele uma visão também sobre os últimos dias. E eu queria ler para você o que ele viu naquela visão em 73. Ele viu 5 calamidades terríveis que viriam sobre todo mundo. Eu vou só pontuar em uma delas só, propositalmente eu vou detalhar aqui, dessas 5 calamidades. Em primeiro lugar, uma confusão econômica que afetará todo mundo. Ele viu em 73. Aliás, por causa dessa visão que ele publicou, um livretinho, divulgou, ele foi chutado pelos evangélicos, dizendo que ele era o profeta do caos e tal, e meteram a boca nele. Confusão econômica que vai afetar todo mundo. Segunda coisa, vi a natureza com dores de parto. Uma crise que envolve toda a natureza. Água, céu, terra, terremotos, tudo isso. Terceira coisa, vi um batismo de imundícia na América. Vi a profecia de Naum cumprida em um futuro muito próximo. Lançarei sobre ti coisas abomináveis e te envergonharei, por-te-ei como espetáculo. Citando Naum, capítulo 3, versículo 6. Quarta coisa que ele viu, é a rebelião no lar. Rebelião no lar. Quinta coisa, a perseguição contra os cristãos verdadeiramente cheios do Espírito Santo e que amam a Jesus. Ronaldo usou um testemunho aqui domingo passado à noite, do irmão, é isso, né, Rô? O irmão de alguém que foi decapitado lá. O irmão dele depondo, fazendo um depoimento via telefone com um pastor, e o irmão contando de como ele e a família, está rodando isso na internet, como ele e a família se sentem em relação ao irmão que foi morto dentro daqueles 21 cristãos que foram mortos. Mas eu quero tocar no assunto da rebelião no lar, onde ele diz o seguinte: o problema número 1 da América e no mundo com respeito à juventude é o ódio que nutrem pelos pais. A Bíblia diz que os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus 10, 36. Os pais serão traídos. Está dentro da profecia lá de Paulo para Timóteo. Filhos ingratos, desobedientes. Pais e filhos viverão debaixo do mesmo teto, porém como inimigos de guerra. Será pior do que o problema das drogas, pior do que o álcool, maior do que o abuso sexual ou qualquer outro problema da juventude.
Em uma pesquisa recente em 73, com 5 mil crianças pesquisadas e perguntadas, feitas em 12 das principais cidades dos Estados Unidos, mais de 45% disseram: eu odeio os meus pais. Já imaginou? Ódio pelos pais, a crise dentro da família. Então, este é o quadro negativo do que Deus trouxe na sua palavra, falou através dos seus profetas, falou até dos seus profetas contemporâneos, e isto está acontecendo. Nesses dias, homens cruéis, dias maus. Nós tivemos um tempo de oração hoje pela manhã aqui, pena que não deu tempo de chegar a informação para todos, senão certamente esse mesmo público que está aqui, que leva a Deus a sério, estaria aqui às 8. Mas estava quase cheia essa parte de baixo aqui com líderes, porque a informação correu mais pela liderança, pelos meios que nós temos para comunicar mais rapidamente, em função das manifestações que estão acontecendo no país, já começaram essa semana, e hoje especificamente, a Comunidade da Graça no Brasil, pela associação, na pessoa do pastor Carlos Alberto Bezerra e do Carlos Bezerra Júnior, gerou uma mobilização, uma convocação para que todos nós estivéssemos hoje em todas as comunidades, das 8 às 9, orando e jejuando pela nossa nação. Nós incluímos aqui a nossa igreja, a nossa família também, e no final nós vamos colocar esses 3 alvos e vamos estender para todos vocês este momento de oração, mas buscando isto, buscando um cessar destas coisas. Sabemos que os últimos dias serão assim mesmo, né? Jesus disse que nos últimos dias, por causa do derramar de iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas a hora que fomos orar aqui pela nossa nação, eu estava no meu cantinho ali, eu fiz uma oração bem simples, específica. Senhor, tira o sono desses corruptos. Tira a fome deles. Leva eles a uma crise. Porque é impressionante. Não é ninguém. Não é ninguém. Ninguém é o culpado não sou eu, ninguém. O empresário não é, o gerente não é, o diretor não é, o ministro não é, o político não é, o senador não é ninguém. Acho que foi você que foi lá e roubou tudo isso. E os caras vão vivendo. Eu falei, Senhor, tira o sono dessas pessoas. Porque 1 noite, 2 noites, 3 noites, 4 noites, 10 noites, 30 noites, sem o cara pregar o olho, ele desespera, não desespera? E é isso que vai acontecer, porque Deus vai ouvir minha oração. Tira a fome deles. Ao que for comer, que deu um negócio no organismo dele, não conseguia comer. Que Deus levante pelo menos, para dizer: eu sou culpado. Porque até agora não apareceu nenhum. Os caras estão trocando benefícios da delação premiada, mas ninguém assume. Porque é uma crueldade sem tamanho. E a única coisa que vai fazer frente a isto é o lado B dessa história, é a virada de página que vamos dar agora lá, é um derramar do Espírito Santo. É a única coisa. Porque Jesus disse lá em João 16:8, que quando vier o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não são os magistrados, não são os promotores, não são os juízes federais, não são os delegados, não são. Quem vai convencer e quem pode convencer verdadeiramente o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus.
E a boa notícia é que ele foi enviado. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou assim: olha, por um tempo vocês me verão, mas daqui um pouco vocês não me verão mais. E em João 14:1 diz assim: olha, eu vou para a casa do meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Eu vou preparar morada para vocês. Mas eu não vos deixarei órfãos. Estou citando o texto de João 14 e João 16, misturando aqui. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei um outro Consolador. Este estará convosco e permanecerá em vós, dentro. Outro Consolador. Eu vou deixar o meu lugar, eu vou subir, vocês não ficarão órfãos, não ficarão sozinhos, eu vou enviar outro. Outro na mesma capacidade, outro com o mesmo poder. Vocês me viram fazendo milagres, sinais, prodígios, ressuscitando mortos, curando enfermos, atendendo crianças, amando os pecadores. Pois é, eu vou enviar outro. Ele vai dar continuidade a isto. Ele é Deus, ele não é uma influência, ele não é uma entidade que se manifesta e vai embora. Ele é o Consolador, ele é o Paráclitos, é aquele que estará ao seu lado. Alguém que estará ao seu lado para sempre. Porque lembre-se de um detalhe que me chamou a atenção nessa olhada que eu dei em João 14. Jesus, quando estava na terra, podia estar em Jerusalém e podia estar na Galileia? Não. Ele podia estar em Cafarnaum e podia se manifestar lá em Belém? Não. Por quê? Porque ele tinha um corpo. Jesus na terra, com todo o poder e graça que ele tinha, ele estava limitado a um corpo. Presta atenção, isso aqui é uma sacada, hein? O Espírito Santo é onipresente. Ele está aqui agora. Ele está lá em João Pessoa. Ele está lá no Kuwait. Ele está na Rússia. Está em todos os lugares. Ele é um outro Consolador, mas sem corpo. Ele é Deus. Ele é onipresente. Ele é onisciente, ele é onipotente. Não reduza o Espírito Santo a uma coisa, a uma força, a uma pomba. Ele não é uma pomba. A uma coluna de fogo. Ele não é um som, como aconteceu em Atos. O Espírito foi derramado como um som, mas ele não é um som. Ele veio em uma forma corpórea como uma pomba, mas ele não é uma pomba. Ele é a pessoa de Deus. E veja só o que já dizia e profetizava lá atrás Joel capítulo 2, versículo 28. Veja comigo, por favor. Joel capítulo 2, versículo 28. Primeiro quadro é um derramar de iniquidade nos últimos dias. O antídoto contra isso, o remédio contra isso, o que vai fazer frente a isso, é um derramar do Espírito. E aí vem Joel, lá atrás, antes do Novo Testamento, na velha aliança ainda, apontando para o futuro, não para o presente. E ele diz o seguinte, Joel 2, 28, até o 32. E acontecerá depois. Esse depois remete a tudo o que ele falou antes, que quando ele tratou da questão do arrependimento. Se você quiser saber melhor, você tem que ler o que significa esse depois, tem que ver o que veio antes. Que ele fala de um
de um derramar de iniquidade e de uma avalanche de gafanhotos que iria trazer destruição sobre toda a terra naqueles dias. Então ele diz: acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Derramarei, hein? É futuro aí. Vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Até sobre todos os servos e sobre todas as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. É o juízo, né? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então veja bem, ele está falando que nos últimos dias derramarei no futuro. Vamos ver o futuro quando foi. Atos capítulo 2. O futuro chegou aqui em Atos capítulo 2. Versículo 14. Atos 2:14. E então se levantou Pedro. O Pentecostes, chegou o dia do Pentecostes. O Espírito Santo tinha uma data. A Trindade estabeleceu uma data quando ele seria manifestado e derramado para ficar de vez. Deus colocou na sua agenda o dia do Pentecoste em Jerusalém, a festa que existia lá, porque naquele dia se reuniam em Jerusalém povos de todos os lugares daquelas civilizações, povos de várias línguas. Então Deus escolheu este dia para derramar o Espírito Santo, para que fosse notório e marcante. Deus não faz nada por acidente, ele faz todo com propósito. Acontecido isso, o capítulo 2 narra que isto aconteceu, e no verso 14 Pedro se levanta com os 11, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo a 3ª hora do dia. Não estão embriagados, porque o negócio foi tão forte que os caras ficaram diferentes. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro pega a situação e fala assim: olha, talvez vocês não saibam, talvez vocês não estejam lembrando, mas isso aqui não é um acidente. Isso aqui é uma profecia se cumprindo. Joel, lá atrás, o profeta Joel havia declarado que acontecerá quando, meus irmãos? Nos últimos dias. Últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios, milagres, sinais, em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Diga aleluia. Então o derramar de iniquidade acontecendo. Joel, lembramos-nos aqui que Joel vem e profetiza. A promessa se cumpre, porque tudo o que Deus promete cumpre-se.
Porque está escrito em Números 23:19, que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo ele falado algo, não fará? Tendo ele dito, não confirmará? Portanto, tudo quanto Deus fala, Deus cumpre. Para fazer frente a esse derramar de iniquidade dos últimos dias. Estamos aqui hoje, no dia 15 de março, nos lembrando de que Joel havia profetizado que também nos últimos dias haveria um derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre os nossos filhos, nossas filhas, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre todos. A história adianta, a história evolui, a história caminha. No caminhar da história, Deus estabelece um dia na sua agenda, dia de Pentecostes. E lá no dia de Pentecostes, depois dele ter Jesus tendo subido aos céus, só para você se lembrar da linha do tempo, Jesus morre, Jesus ressuscita, aparece aos seus discípulos, permanece com eles 40 dias, dá a eles uma ordem, dá a eles uma orientação, falou, olha, fique em Jerusalém, é aqui que o negócio vai acontecer. Não saiam daqui. Permaneçam em Jerusalém. Se unam. Se unam. Os discípulos obedeceram. Se reuniram. Os 120. A igreja tinha 120 membros naquela oportunidade. Subiram lá num determinado lugar chamado Cenáculo. E ficaram ali 40 dias. Não sei como é que eles fizeram. Como é que viveram, mas ficaram ali. Fazendo o quê? Esperando a promessa. Porque quando se tem uma promessa, tem que se esperar. Entendeu? Quando Deus promete algo, você tem que esperar. Quem gosta de esperar? Quem fala assim, eu não vi ninguém vibrando aqui? Mas tem que esperar. E os discípulos obedeceram. Como? Esperando. E ficaram juntos, vivendo em comunidade ali. Sem agenda nenhuma, a agenda era eles mesmos. Ministração uns aos outros, falando das expectativas, falando dos sonhos, como é que será, o que Deus vai preparar. E aí chegou o dia do Pentecostes. E nesse dia, estando eles todos no mesmo lugar, de repente a promessa chegou. Chegou e para ficar. O Espírito Santo foi derramado de forma maravilhosa, visível. Todos ficaram alarmados. Todos. E eles falaram em outras línguas. E naquela ocasião, os povos de diferentes línguas que estavam ali, Deus fez uma coisa tão especial que eles falaram em várias línguas e as línguas que os caras podiam entender. E eles falavam das grandezas e das maravilhas de Deus. Isso chamou a atenção de todos. Isso chamou a atenção de todos. E dali nasce a igreja. E agora eu quero caminhar um pouquinho com você, para ver os efeitos do derramamento do Espírito Santo sobre o corpo de Cristo. O que isto ocorre? Porque há uma distorção e que leva muitos a botar o pé para trás, de que ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas. Então se mede por isso. Você foi batizado no Espírito Santo? Você fala em línguas? Não, não fala em línguas. Então não foi. Vamos ver aqui, ler Bíblia. Ler Bíblia não faz mal para ninguém e esclarece todo mundo. A exposição das tuas palavras traz luz e sabedoria aos simples. Salmo 119, 130. Então há uma distorção. O meio pentecostal reduziu, fez um reducionismo, que quem é batizado no Espírito Santo fala em línguas. Pronto. Se não fala em línguas, não é batizado no Espírito Santo. Vamos ver então as evidências
desse derramamento do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 42. Atos 2, 42. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e das orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Os que criam mantinham-se unidos. Tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas. Juntos, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Vamos agora fatiar esse negócio aqui. Vamos ver os efeitos do derramamento do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. E nós vamos encerrar aqui levantando um clamor por nós mesmos. Porque lembre-se, um derramar de iniquidade, para ser combatido, precisa de um derramar do Espírito Santo. E este derramar do Espírito Santo já foi prometido lá por Joel e já aconteceu em Pentecostes. O Espírito Santo já foi derramado. Ele é, como se eu pudesse dizer entre aspas, propriedade da igreja. Ele é o Senhor da igreja nesses dias. Ele é nosso. Ele nos foi dado. Diga para o seu irmão do seu lado: o Espírito Santo foi dado a você. Já foi dado a você. Não vai ser não, já foi. Então vamos ver os efeitos do derramamento do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. Primeira coisa, eles se tornaram pessoas perseverantes. Você sabe que perseverança é algo raro. Perseverança é uma das manifestações do fruto do Espírito Santo. Alguém já disse que a perseverança é a rainha de todas as virtudes. Se há algo que eu e você precisamos ter para termos sucesso, para termos êxito, para chegar lá, conforme disse Jesus, aquele que perseverar até quando? Até 2015. Até o fim. Então, perseverança é algo que eu e você necessitamos e muito. E isso é fruto do Espírito Santo manifestando na nossa vida. Então, uma das primeiras coisas que o autor de Atos relata aqui de o que aconteceu é que eles perseveravam. Em quê?
Perseverar significa se dedicar também, né? Se dedicar, se consagrar a algo. Eles perseveravam em 4 coisas. No ensino dos apóstolos, eles não se desviavam dos ensinos. Segunda coisa, eles perseveravam na comunhão. Comunhão aqui tem o significado de harmonia, de estar juntos, de pensar igualmente. Tem até uma palavra nova aí que estão usando, a palavra confraria, tem o mesmo significado. É estar junto, é ter o mesmo propósito. Eles perseveravam nisto. No ensino dos apóstolos, não se desviavam deles. Na comunhão, estavam harmonicamente envolvidos no mesmo projeto. Terceira coisa, no partir do pão, eles estavam sempre juntos, partindo o pão nas suas casas. Diariamente, diz a palavra. Estavam juntos. Quarta coisa, eles perseveravam, eles se dedicavam à oração. Esse derramar do Espírito Santo necessariamente levará e leva, e das manifestações é tudo isso que eu falei para você. Você vai ter prazer no ensino. A pessoa que recebe esse derramar do Espírito Santo, ele tem prazer no ensino da palavra, ele tem prazer na palavra. Estudar a palavra para ele, ouvir sobre a palavra, ouvir ministrações da palavra, estar onde o ensino está sendo manifestado, não é peso, é uma alegria. Estar em comunhão com os irmãos não é uma chatice, é uma alegria. Porque quem não quer viver em comunhão é porque é egoísta. E o egoísta não é cheio do Espírito Santo. Ele parte o pão, ou seja, ele reparte daquilo que ele tem. E ele ora. Ele tem comunhão com o Pai. Não é uma oração, uma reza, mas é uma comunhão, é uma intimidade com o Pai. Estas são as primeiras manifestações em que eles perseveravam. Aí então tem uma outra lista aqui, que são os frutos desse derramar do Espírito Santo, que é o temor. Em toda a alma havia temor. Temor a Deus. Reverência. As pessoas cheias do Espírito Santo temem a Deus. Têm reverência por Deus, têm reverência pela sua palavra. Muitos sinais e prodígios aconteciam no meio deles. Milagres. Os efeitos do derramamento do Espírito Santo, os frutos disso, são uma vida de temor a Deus. Milagres acontecendo. Sinais, que é aquelas coisas que fogem do curso natural da vida. São sinais. Essa é uma coisa natural. Unidade. Estavam juntos. Unidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo tem unidade. Tem unidade. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo quer viver em unidade. Ele não quer dividir. Ele quer cooperar. Ele não quer competir. Ele quer cooperar. Unidade. Vida em comum. Compartilhando todas as coisas. Generosidade. Ninguém dizia que alguma coisa era sua. Eles viviam para compartilhar. A igreja e as pessoas cheias do Espírito Santo são as pessoas mais generosas deste mundo. Eles sabem que tudo aquilo que vem às mãos deles não é propriedade deles, pertence ao Senhor. Eles são apenas administradores. E é interessante isso. Esses dias eu fui ver uns tempos atrás, fui ver um imóvel. E aí eu estava com outro pastor, perguntei, o senhor que é o proprietário? Ele falou assim, eu não. Eu falei, não, senhor. Ele me pegou de surpresa. Porque eu não sabia que ele era um cristão. Ah, não é o senhor? E eu, preocupado em ver o imóvel, eu disse, não, eu sou apenas o administrador disso aqui. Quebrou minhas pernas no meio, assim, pá.
Então, às vezes, falta-nos a consciência de que nós não somos dono de nada. Nós somos administradores. E o que Deus requer dos administradores é que eles sejam encontrados fiéis dispenseiros. Nada que você tenha é seu. Deus deu a você para você administrar. Seus dons, seus talentos, o tempo, sua empresa, seus filhos. Você sabe que isso, meus amados, quando você começa a pensar assim, isso vem como revelação no seu coração, isso traz um alívio para você. Porque Deus não vai cuidar daquilo que é dele. Eu me lembro até hoje de uma das vezes que a Edmeia Williams esteve aqui, e ela contou, porque ela é uma mulher muito normal, ela contou das crises que ela tinha tido com o filho dela. Ela era uma mulher viúva, ela tinha um filho e uma filha, e o filho chegou numa época que começou a rebelião, pegou o cara. E ela pregando o evangelho para tudo quanto é lado, e o filho dando canseira. E ela tinha crencado com ele, falado tudo que podia fazer, e ela foi e dobrou aos pés do Senhor, e falou: Senhor, não sei mais o que fazer. Aí o Espírito levou a meditar no Salmo 127. E lá, a hora que ela bateu os olhos no texto, herança do Senhor são os filhos. O Espírito Santo falou: está aqui. Você está preocupado por quem? Pelos seus filhos? Seus filhos são minha herança. E ela comentou aqui nesse púlpito: e você não crê que eu sou capaz de cuidar da minha herança, daquilo que é meu? Por que você está ansiosa, ainda me atrapalhando? Agora aqui já é minha interpretação, né? Em relação a mim como pai. Por que às vezes você começa a atrapalhar o mover de Deus na vida dos seus filhos, querendo fazer do seu jeito, no seu tempo, na sua hora? Se eles são minha herança, deixa que eu cuido deles. Ou eu não sou capaz, diz o Senhor, de cuidar bem daquilo que é meu? Não me atrapalhe. O Espírito Santo pode estar falando com alguns de vocês, como já falou comigo outras tantas. Não me atrapalhe, não. Você está me atrapalhando. Deixa eu fazer. Mas eu estou preocupada. E o que a sua preocupação vai resolver? Mas eles não têm noção do perigo. Ótimo. E você está na mente deles? Para ter noção do perigo? Você tem noção do perigo? Tinha noção do perigo quando você tinha 16 anos? Não. Então, isso traz descanso. As crises que virão aí econômicas, se você é um empresário, chega amanhã na sua empresa, chama os seus funcionários e diga assim: olha, eu estava lutando, eu estava preocupado até ontem, mas hoje não estou mais. Vamos consagrar esse negócio a Deus aqui. Ó. Senhor, é teu. Tudo isso aqui é teu, Senhor. Consagra mesmo. Consagra as suas finanças, consagra os seus negócios, consagra o seu futuro, consagra o seu casamento, consagre. Já é dele, é que você não sabe. Você está lutando à toa, é dele. É você que não largou. Larga. Desapega. Fala para o seu irmão do seu lado, desapega. Pô, faz alguma coisa. Aí eu não consigo ficar sem fazer nada. Então faça isso, desapega. Generosidade. Seja generoso, porque a alma generosa prosperará. Provérbios 11, 25. E aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Seja generoso com os seus funcionários. Seja generoso com a sua mulher. Seja generosa com o seu marido. Seja generoso com os seus filhos. Dê o melhor para os seus filhos, para a sua esposa. Marido que anda nos trinques, né? A mulher daquele jeito, como diria o Barnabé, daquele jeito. Não sei que jeito que é esse, mas não deve ser uma coisa boa, né, Barnabé? Cadê o Barnabé? Daquele jeito é meio, né? Meio zoado, né?
Os caras estão nos trincas, as mulheres no bagaço. Melhora para sua mulher, seja generoso. Isto é uma vida cheia do Espírito Santo. Paga um cabeleireiro bom para ela. Para cobrir os fiozinhos brancos que estão aparecendo. Um retoquezinho, a raiz. É assim que elas falam, né? Não, só vou retocar a raiz. Certo, Elson? É nóis, hein? Tem coisa que mais agrada a mulher do que no salão de cabeleireiro. É uma loucura isso. Nós vamos morrer sem entender isso, né, Bi? Vamos morrer. Eu já desisti. Outra coisa que gerou no coração daqueles irmãos, assiduidade, compromisso. Quem é cheio do Espírito Santo é assíduo em tudo que faz. E tem compromisso. Todos os dias continuavam se a reunir no pátio do templo. Eles eram gente comprometida. Esse negócio de se der eu vou, se der eu faço, é gente carnal. Gente que não tem compromisso, não é cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo tem compromisso. Tem compromisso com o seu G100. Quando não dá, ele manda um zap, como diz a moçada aí, para o seu líder. Olha, estou preocupado aqui. Não... Mas dá satisfação. Porque vive em família. Esse negócio de dizer cheio do Espírito Santo, falar em línguas e não ser assíduo, não ser comprometido, balela. Não é, segundo a Bíblia. Outra coisa, havia neles alegria. Abundante alegria. Esse negócio de ser cheio do Espírito Santo, ser carrancudo, chato, intransigente, azedo, não combina. Não orna. Alegria. Alegria. Leveza. Tem uns que querem ficar mais leve aí, né? Quantos precisam ficar mais leve aí? Eu vi você levantando a mão. Então receba a leveza, em nome de Jesus. Alegria, sinceridade, são efeitos do derramamento do Espírito Santo. Louvor, ao invés de murmuração, louvor, gratidão. Simpatia para com os de fora da igreja. Gente cheia do Espírito Santo não estaciona o carro na Guerra Baixada aqui na rua Renato Rinaldi. Para criar problema para nós aqui. Certo, Fabião? O cara vai olhar no mínimo. Hoje o nosso tecladista aí, o Davi, está marcado, né, Davi? Para chegar aqui 8 horas da manhã, ligou para o Google, você não pode sair de casa. Tem um filho de uma égua aqui, botou... Não, ele não mora aqui não, ele mora lá não sei onde. Botou o carro na frente de cá. Olha que coisa mais inconveniente. Obrigado pela palavra. Gosto assim da participação. Gente cheia do Espírito Santo pensa no próximo. Usa o banheiro, lava as mãos, fica aquela molhadela toda assim, ele pega uma toalhinha e limpa tudo, enxuga tudo, pensando no próximo. Vou falar só dessa parte de cima do negócio. Né? Você já, né? Agora já foi. Mas vida cheia do Espírito Santo. Não dá para reduzir a vida cheia do Espírito Santo em falar línguas estranhas, entendeu? Não dá. Porque é muito mais do que isso. Alegria, generosidade, simpatia para com os de fora. E a última coisa que acontecia na igreja primitiva, havia um crescimento natural e contínuo. Se você está cheio do Espírito Santo, você está crescendo. Se você está estagnado, andando para trás na sua vida espiritual, e em todas as áreas você precisa se encher do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela só avança. Em meio a lutas, problemas, dificuldades, pressões, ela vai avançando. Ela não recua, não. Tudo que é cheio do Espírito Santo cresce de forma natural. Não precisa empurrar, não precisa dar pancada na cabeça do cara. Ele vai crescendo. Porque a vereda dos justos, diz a palavra de Deus, é como a luz da aurora, que vai nascendo, crescendo, crescendo, até ser dia perfeito. Como é que estagnou? Eu fui batizado do Espírito Santo lá em 1965, eu lembro que eu falei em línguas naquele acampamento, e parou. Parou por quê?
Tudo tem que continuar, meus amados. Crescimento contínuo. Um grupo de pessoas que se reúne nas quintas-feiras, sextas-feiras, sábado, para orar, compartilhar a palavra, que nós chamamos de grupos de comunhão, edificação, multiplicação, cresce se está cheio do Espírito Santo. Cresce natural e continuamente. Consequentemente, uma igreja cheia do Espírito Santo vai atrair, vai ser simpática aos de fora, vai amar as pessoas, vai servir e vai crescer. Eu quero encerrar aqui citando uma frase do Francis Chan, no livro O Deus Esquecido, revertendo a nossa tragédia, a nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. Pode vir aqui, Davi, já para fazer uma caminha para nós deitar. Ele diz aqui, eu transcrevi a frase, depois eu quero ler só uma breve história aqui. Ele diz o seguinte: se eu fosse Satanás, e meu objetivo fosse frustrar os propósitos de Deus, e frustrar a expansão do seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores das igrejas a ignorar o Espírito Santo. Vou repetir. Ele dizendo, se eu fosse Satanás, e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e a expansão do seu reino, uma das principais estratégias que eu usaria, eu levaria os frequentadores das igrejas a ignorar a pessoa do Espírito Santo. Fazendo isso, o avanço do Evangelho está comprometido. E aí perguntaram para ele, Francis Chan, tá bom, você está falando disso faz tempo. Qual é a pessoa mais cheia do Espírito Santo que você conhece? Fabi, você deixou aquele clipezinho no esquema? Perguntaram para ele, então, você está falando do Espírito Santo, sua ênfase. O Francis Chan, para vocês terem, voltando aqui, é um dos preletores internacionais convidados para a nossa conferência internacional de 11 a 13 de junho. Acho que é a primeira vez que ele vem ao Brasil, trazido por nós. Autor do Louco Amor e o Deus Esquecido, que eu recomendo para você. Nós vamos ter de baseada na nossa livraria, porque é um tema que o pastor Carlos Alberto vai dar continuidade e vai falar intensamente aqui a partir do mês de abril sobre o Espírito Santo. E perguntaram para ele, qual é a pessoa mais cheia do Espírito Santo que você conhece? Minha resposta foi, a pessoa mais cheia do Espírito Santo que eu conheço é a Joni Eareckson Tada. Quem é ela? Vou mostrar uma foto dela depois para vocês. Um acidente durante um mergulho em 67, aos 17 anos, fez que Joni se tornasse tetraplégica. Deitada em um leito de hospital, ela foi tomada por um desejo esmagador de acabar com a própria vida. A ideia de passar o resto de seus dias paralisada do pescoço para baixo e ter de depender dos outros para suprir suas necessidades básicas era terrível. Mas Joni não se suicidou naquele dia. Em vez disso, ela escolheu render a vida a Deus. Mal sabia que o Espírito do Senhor a transformaria em uma das mulheres mais espirituais que já viveram nesta terra. Ela está viva ainda. Deus lhe concedeu humildade e amor em tal medida que ela consegue enxergar além da própria dor para distinguir o sofrimento dos outros. Trata-se de uma pessoa que humildemente considera os outros superiores a si mesmo. Nem sei por onde começar para relatar tudo quanto ela já fez. Enquanto passava por 2 anos de reabilitação depois do acidente, ela dedicava muitas horas às aulas de pintura com um pincel preso entre seus dentes. Suas pinturas e ilustrações detalhadas se tornaram um sonho de colecionadores. Sua autobiografia, Joni, que se tornou um best-seller internacional, foi transformada posteriormente em um longa-metragem. Eu não sabia disso.
Em 79, ela fundou a organização Johnny e seus amigos, essa tetraplégica, com o objetivo de fomentar o ministério cristão, a comunidade das pessoas portadoras de necessidades especiais no mundo inteiro. Isso levou ao estabelecimento em 2007 do Centro Internacional de Reabilitação Johnny e seus amigos, que atualmente produz um forte impacto sobre milhares de famílias em vários continentes. A cada dia, mais de 1 milhão de pessoas ouvem seu programa de rádio diário de 5 minutos. Tetraplégico. Johnny e seus amigos. A organização que ela fundou serve a centenas de famílias com pessoas portadoras de necessidades especiais, organizando retiros em todo o território norte-americano. Por intermédio do programa Rodas para o Mundo, as cadeiras de rodas são recolhidas como doações no país inteiro, reformadas por detentos de vários presídios e em seguida enviadas e doadas novamente a países em desenvolvimento, onde sempre que possível terapeutas adaptam cada cadeira a uma criança ou um adulto com deficiência física, que não tem condições de comprá-la. Até 2008, Rodas para o Mundo já havia alcançado a marca de 52.342 cadeiras de rodas distribuídas em 102 países e treinado centenas de líderes comunitários de igrejas, incluindo pessoas portadoras de necessidades especiais. Em 2005, Joni Eareckson Tada foi indicada para o Comitê de Orientação para as Pessoas com Deficiência Física do Departamento de Estado norte-americano. Ela trabalhou com Condoleezza Rice em programas relacionados a pessoas portadoras de necessidades especiais daquela instituição em outros países. Joni já compareceu 2 vezes ao programa Entrevista Larry King Live, nas quais não apenas deu seu testemunho cristão, como também apresentou sua perspectiva bíblica sobre temas cotidianos que afetam a população que enfrenta dificuldades por causa de alguma deficiência física. Além disso, esta tetraplégica escreveu 35 livros. No entanto, não é por causa dessas realizações que considero Joni a pessoa mais cheia do Espírito Santo que conheço. Na verdade, essa admiração não tem nada a ver com as coisas que ela alcançou, e sim com o fato de Joni não passar mais de 10 minutos sem começar a cantar uma música de louvor a Deus, citar uma passagem das Escrituras Sagradas ou compartilhar uma palavra comovente e apropriada de encorajamento ao outro. Nunca vi o fruto do Espírito se manifestar de maneira mais clara na vida de alguém quanto acontece quando estou com Joni. Mal consigo manter uma conversa com ela sem derramar algumas lágrimas. Isso acontece porque Joni é uma pessoa cuja vida em todos os aspectos evidencia a obra do Espírito Santo nela e por intermédio dela. Vamos botar um clipezinho de 1 minuto dela aí para você saber quem ela é, e depois você vai no YouTube e vê mais coisas. Inspiration is just landscapes. I miss the East. I'm from Maryland, so I miss snow. So I do a lot of winter scenes. I really do. I love to sing. I love my artwork, and all these things are modes of expression. I mean, God has given us all gifts and talents, and we're to use them. We're to exercise them. But I think especially art and music are ways to express. It's an overflow. It's my cup runneth over. When I sing, it's an overflow, as is my artwork, an expression of things that are uniquely me, very personal, something nobody else can do. My goodness, I paint with my mouth. Hello? I mean, even my dentist thinks that's quite remarkable. But to do something that's so private and personal and put it out there, not only for the encouragement of others, but for God's glory, that gives me such a sense of satisfaction. Viu a cara deprimida dela? Vamos ficar em pé. Eu fui ver um outro vídeo dela no YouTube. Depois de ser tetraplégica, ela contraiu um câncer de mama. Passou por quimioterapia, caiu todos os cabelos. Casada
há 30 anos, o Tada é de um japonês que a ama profundamente. Nessa entrevista ela está ao lado do seu marido. E um pastor perguntando para ela, como é que você suporta isso? Ela falou assim, não sou eu, é a graça de Deus em mim. Ela diz assim, referindo-se a Jó, talvez Deus quisesse fazer de mim um testemunho para outras pessoas, para encorajar outras pessoas. Nesse auditório hoje há muitas pessoas que sofrem. Eu quero dizer para você que o sofrimento faz parte da vida, tá? Faz parte da vida. Os justos também sofrem. Os justos contraem câncer. Um acidente. Quando ela era adolescente, ela deu um mergulho. Parece que bateu a cabeça, afetou a coluna cervical, tetraplégica. Isso acontece. Margarete, que está ali em cima, perdeu o Marcos há uns dias atrás. Os entes queridos dos justos também falecem de câncer. Mas o Marcos morreu adorando a Deus. Os que estiveram com ele, Alex, Juninho, o pessoal mais próximo, o Valdir, o Dair e eu, que fui lá pelo menos umas 2 vezes para estar com ele. Nós vimos lá para consolar, saímos lá consolados. Porque era um homem cheio de Espírito Santo. Mas sofre. Então o Espírito Santo não é para você falar em línguas e nem para você parar de sofrer. Nem para você ficar rico, nem para você ser poderoso. O Espírito Santo é para você manifestar o fruto da bondade, da mansidão, da temperança, da alegria, do domínio próprio. E as manifestações, obviamente, de poder e de graça para servir outros. Porque o poder nunca é para você, não sei se você percebeu. Os homens mais cheios do Espírito Santo, como contou para mim o tio Rarinho uma vez, falou, Osmar, várias vezes eu chego em casa e peço minha esposa orar por mim depois das campanhas, que eu estou morrendo de enxaqueca. Deus curou e tocou muita gente e eu volto para casa, nem a minha vista turva de tanta enxaqueca. Eu tenho que pedir para alguém orar por mim. O poder é para o outro. O poder é para abençoar. O dom é para o outro. O Espírito Santo vai derramar tudo isso, o fruto e o dom, para você ser melhor e para você servir aos outros melhores. Feche seus olhos neste momento. Diga para o Senhor que você deseja ser cheio do Espírito Santo para poder suportar esses últimos dias.